vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Hoje é os papais, feliz dia dos pais. Dia dos pais é todo dia. Se eu falar só feliz dia dos pais, estou sendo injusto. Feliz dia das mães, feliz dia das mulheres, porque sem um, sem outro você não seria mãe, nós não seríamos pai, não é? Então todo dia é dia, mas como se tem uma data estabelecida especificamente para comemorar, feliz dia dos pais, em nome de Jesus, amém? E por ser dia dos pais também veio tanto esta palavra no meu coração, que eu quero compartilhar com você em Lucas capítulo 15. É uma mensagem até conhecida a partir do verso 11, aonde o título desse texto lhe dá por a parábola do filho pródigo, amém? Muitos conhecem, sim ou não? Não é? Aí você vai falar, nossa, eu conheço essa palavra, mas é tão bom, eu li ela essa madrugada, Deus me abençoou tanto, não é? E eu quero destacar aqui como esse pai teve um coração sábio, um coração de amor pelos seus dois filhos que relata aqui, não é? Aonde uma ênfase se dá pela deixa do seu filho, não é? Que tinha tudo no seu reino e tinha todos os benefícios do seu pai, mas ele resolve querer sair, abandonar, não é? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, é difícil. Ainda essa semana eu conheci uma pessoa e ela viu que eu estava ouvindo uns louvores, tudo, e ela falou, vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? Aí eu falei, amém. Aí demos uma conversadinha, depois eu falei com ele, falei, mas tu é evangélico? Ele, rapaz, se eu te contar que eu era uma pessoa que expulsei tudo quanto é tipo de demônio, Deus me usou de uma tal maneira, então contou algumas coisas da vida dela, e eu falei, o que você está fazendo hoje? Ele falou, já tem um tempo que eu estou afastado, não estou indo mais, não estou frequentando. Eu até quando tirei essa mensagem me lembrei dele, tenho orado por ele, inclusive vou pôr no grupo da intercessão para orar por essa pessoa, tá? E eu quero falar para você, está orando até por esta pessoa em nome de Jesus, tá bom, queridos? Amém? Glória a Deus, que precisa muito de oração mesmo. Um pouco que eu conversei, um pouco que eu vi lá, não é? Senti assim muito orando por você a partir de hoje, não é? E que Deus venha tocar no coração. Mas a pior coisa que tem, irmãos, é a gente abandonar a palavra, abandonar os caminhos do Senhor. E você sabe que eu me preocupo muito, porque a Bíblia fala que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. A gente não tem noção do que é isso às vezes. Muitas vezes a gente quer se empenhar, ser um grande conhecedor da palavra, está certo, você tem que buscar isso, fazer isso, nós buscamos isso. Mas cada vez mais que nós conhecemos, o inimigo sabe dessas coisas, você sabe da palavra. E é impressionante porque não foi só essa pessoa, uma outra pessoa também, que ela falou, eu conheço, já fiz isso, fiz aquilo. Essa semana eu fiquei vendo, falei, meu Deus, como o diabo é sujo. E ela falou, e por causa disto, no meu relacionamento, no meu casamento, acabou saindo, eu acabei desistindo e não vou mais, mas me citou um monte de trecho bíblico. Eu falei, nossa, eu estou falando com quem conhece mesmo a Bíblia, né? Mas ela não firme no caminho, mas afastada dos caminhos do Senhor. Ô, irmãos, às vezes dá uma interferência ou uma variação aqui, tá? Eu creio que lá embaixo isso vai melhorar bastante, em nome de Jesus, amém? Vocês estão me ouvindo ou não? Aí no fundo tá dando para ouvir? Ainda mais que eu tô com um pouco de tosse, inclusive se me der crise de tosse a minha garganta, então minha voz está um pouco fraca. Mas eu fico pensando, eu falei, as pessoas conhecem e às vezes você faz a pergunta, e por que está do lado de fora, tanto tempo eu não consigo, toda vez que eu quero, eu vou para a igreja, mas tento, me perturba, porque acontece isso, acontece aquilo, aí a pessoa põe os compromissos dela, põe distância do serviço, porque a pessoa mudou, ela estava numa igreja e ficou longe, aí não se adapta em outra igreja. Eu fico pensando, eu falo, meu Jesus amado, tem misericórdia. A gente põe tanto empecilho, mas não põe solução para Deus. A gente só joga tudo para achar que Deus deu uma solução para nós. Deus vai sempre dar uma solução para nós. Você está entendendo o que eu estou falando?
A gente precisa, irmãos, parar com essas coisas. O inimigo induz a gente, às vezes, com umas coisas que a gente põe tanto obstáculo para não servir a Deus. Mais fácil, não é? Para a pessoa atender as coisas dela do que a de Deus. Precisa tomar cuidado. Deus sabe de toda a necessidade. Deus nunca chamou alguém para o ministério sem conhecer a necessidade. Então, não é que Deus tenha misericórdia disso. Eu tenho orado por isso. E com relação a isso, muitos estão dentro da igreja. Muitos, e o que eu escuto de testemunho, porque eu também conheci, isso foi o motivo de eu sair da igreja, porque a pessoa é crente, mas ele fala que ele faz isso, fala palavrão e não sei o que. Até outro dia falei, isso aí não é crente, tá encapetado. Os testemunhos por aí, não é? E ai daqueles que escandalizam o nome do Senhor. Isso é escandalizar o nome de Deus. Isso é. A gente, quando nós entramos aqui, buscamos ao Senhor, assumimos compromisso com Deus, irmãos, não é um fardo de peso que eu tenho que dar, que eu escuto assim, eu tenho que dar, esse tenho que dar, parece que é um fardo, parece que é um peso, mas não é. Quando você ama a Deus, quando você tem uma vida de oração, essa transformação vem, é o nascer de novo. Amém, queridos? A sua vida muda sem fazer força. Aleluia, você só recebe correção que vai te ajudar. Não vai te pesar, porque pesa para aquele que não quer mudança, pesa para aquele que não quer compromisso. Pesa, irmãos. É o que nós vemos hoje, os valores do que está por aí, em questão de casamento, de tantas coisas, as pessoas não querem mais enfiar a aliança no dedo e assumir compromisso. Elas não querem, porque é uma coisa muito mais fácil, eu não tenho compromisso com nada. É um modismo deste mundo, aonde que, parabéns, olha aí, tanta traição, tanto problema, tanta coisa, tanta brecha aberta, as coisas não vão para frente, a pessoa não quer mudança, né? Então Deus, Ele sempre nos propõe a vida de bênção e a maldição, e Ele fala, escolhe o da bênção, amém, queridos? E Ele é misericordioso, amém? E nós vemos essa história, estou falando tudo isso porque para você ver, nós vemos essa história de dois filhos, né? Então eu vou ler aqui, para depois assim nós destacarmos alguns pontos desta mensagem, mas olha só, versículo 11, continuou, certo homem tinha, porque Jesus estava continuando, depois da parábola da dracma perdida, né, ele estava falando em parábolas, ali ensinando, e ele continuou com esta parábola, então, do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente ou desenfreadamente, né? Desvairadamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país onde ele estava uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos,
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até por enquanto o versículo 24. Como a maioria conhece essa história, já dá para você ver, não é? O que aconteceu com esse filho que de repente estava dentro de uma casa, dentro de uma família, tinha os seus trabalhadores, o pai rico, e a posição do pai também, como era de amor, um filho que pedia, o pai dava. Nós vemos aqui que ele pede, né, os seus pertences, os seus haveres, e o pai vai lá e dá tudo para ele, e ele chega para o pai e fala: pai, eu quero ir conhecer, não é? Eu quero sair daqui, quero ir para outro lugar. E o pai generosamente deixa o filho ir. Acredito que o filho estava bem ensinado, porque nós como os pais, nossa função é o quê? Criar o filho para nós, igreja? Não. É criar o filho para viver no mundo. Sim ou não? Não é? Então a gente tem que ensinar o filho. A mulher, ser a mulher feminina, nas suas funções femininas, nos seus jeitos femininos, e o homem ser formado para exercer o seu papel de homem, o seu papel masculino nas suas funções masculinas. Amém, queridos? Assim Deus criou, assim Deus fez. E o pai formou, né? O pai formou esse filho. O pai deu orientação. Esse filho não foi inocentemente saindo de casa. Ele não estava sem nenhum conhecimento. Amém, queridos? Eu me lembro bem da minha mãe, porque meus pais se separaram, né? A gente era já ainda adolescente, criança, então o que eu tenho de lembrança do meu pai, lembro das educações, das palmadas, das disciplinas que tomou, mas tive educação. Mas como meus pais se separaram, minha mãe fez o papel de me educar. E eu via todo cuidado, não é? De formar, de, por exemplo, já começar a sair na rua. Então eu com praticamente 8 anos, eu já ia num banco pagar a conta, você acredita disso? Com 8 anos, eu morava ali na 24 de maio, quem conhece o centro da cidade aqui? Né? Tem umas galerias até hoje lá, não é? E isso eu estou falando de 1978, mais ou menos, não é? Então eu morei nessa época no centro da cidade, e eu me lembro, começo a me lembrar muito que meus pais trabalhavam, ainda meu pai estava junto nessa época, mas a minha mãe começou e o meu pai começaram a me ensinar a andar na rua, porque como eles trabalhavam, não tinha com quem ficar em casa, alguém para ficar nos olhando, então nós fomos ensinados a ficar em casa. Minha mãe deixava toda a comida, não é? Acredito que tenha pais que fazem isso aqui hoje, né? Sabe do que eu tô? Quantos sabem do que eu estou falando? Amém? Acredito que a maioria, não é? E aí, naquela época, não é? Eu tive meus problemas, fui assaltado de criança, não é? O ladrão subiu junto comigo no prédio, me assaltou na porta do meu apartamento, não é? Tive problemas, tive medo, mas minha mãe e meus pais sempre me ensinaram, ó, fica esperto, olha, né? Me formou para o mundo, sabia atravessar a Avenida São João. Quantos conhecem a Avenida São João? Não é? Movimentada, né? 1978. E eu ia dali para a Santa Efigênia. Estudava no Colégio São Bento, colégio naquela época que a minha mãe se esforçou, um bom colégio, né? Eu estudei ali, eu e meu irmão. E eu, como irmão mais velho, tinha incumbência de cuidar do meu irmão mais novo. Não é? Até vim minha irmã depois, mas por enquanto era 2, era eu e meu irmão, não é? E a gente fez, lógico, as nossas artes como quando era criança. Sozinho, quase destruí a casa, apanhamos bastante, não é? Corremos risco, porque eu morava num quarto andar de um prédio, jogava coisas pela janela e apanhava à noite quando chegava em casa, não é? Mas meus pais me ensinaram, e me ensinaram a ir no banco, me ensinaram a pagar conta. Eu já ia com dinheiro, pagava a conta num banco e andava já de condução.
Depois eu tive que mudar dali, fui para a Avenida Santa Catarina, lá no bairro do Jabaquara, e dali eu continuei estudando nesse colégio São Bento, e eu lembro quantas vezes minha mãe me ensinou, ia comigo dentro do ônibus, por 2 vezes, e depois me ensinou a ir e voltar. Aí quando veio o metrô, que começou a linha vermelha na época, não é? Eu lembro que a gente foi desviar um pouco o caminho e a gente ficou com medo, porque a gente quis experimentar a linha vermelha, eu, meu irmão e um amigo nosso, lá da escola, um colega nosso. E aí os vigias perceberam que a gente estava assim com meio medo e falou: não, vocês estão perdidos, cadê os pais de vocês? Eu falei: não, moço, a gente já se acha, que a gente não queria que entrasse em contato com os pais. Naquela época não tinha celular, mas né, eles iam aprender a gente e buscar os pais para poder nos achar ali, nos levar de volta. E a gente se virou, entrou, se achou, enfim, irmãos. O que eu estou dizendo com tudo isso? Ninguém é inocente, porque a minha mãe tinha dado as recomendações: faça esse caminho, se houver algum problema, ligue, não é? Pare. Na época, orelhão, não tinha celular, mas a gente é formado. Toma cuidado com as pessoas, não aceita doce, não é assim? De qualquer um, não vai com qualquer um, se tipo, falarem isso, falarem aquilo. Não é assim que a gente educa os filhos? Não é? Hoje, passa tudo para os filhos, fala: cuidado, olha com assalto, não puxa celular na rua, não é? Toma cuidado para fazer isso, aquilo. Isso um pai forma o filho. Forma, cuidado com a pessoa que você vai fazer amizade, ter relacionamento. Então a gente não era inocente, a gente sabia das coisas. Lógico, tentado como sempre pelo pecado, a gente aprontava, não é? E era disciplinado para poder não cair em caminhos errados. Amém? Vocês estão me ouvindo aí? Não? Tá? Falha, tá? Tá dando umas falhas. E esse é o problema. Porque a gente cresce e chegou um momento que um de nós queríamos sair de casa. Meu irmão queria sair. Eu, por minha vez, quis sair de casa também e deixar a casa. E às vezes, quantos de nós estamos aqui na casa do Senhor, estamos sendo abençoados? E como eu já lidei com pessoas que hoje sofrem, porque eu falei: você quer conhecer o caminho do mundo? Eles disseram para mim: quero. Eu falei: não vai ser legal. A princípio vai ser um fogo de palha, vão te iludir, e o resultado é perdido em bebidas, caiu nas drogas, prostituição, pornografia, tantas coisas que vão por aí, não é? Então, e você que está na casa do Senhor? E você que está na presença do Pai? A questão aqui se trata que não que esse filho pudesse sair, mas não fazer da maneira como ele fez. E muitas vezes nós deixamos a presença do Pai. Muitas vezes nós abandonamos a presença daquele que tem cuidado de nós. Queremos dar passos que, mesmo sendo avisados, mas por algum motivo da nossa arrogância, do nosso coração, queremos fazer do nosso jeito. E aí a coisa fica feia. Não vigiamos muitas vezes, porque para esse filho querer descobrir e ficar longe, e preste bem atenção, irmão, quando a pessoa quer fazer coisa errada, você vê, ele foi, a Bíblia fala que ele saiu para distante, foi longe, ele foi longe, não foi perto. Isso me lembra quando Adão pecou, quando Eva pecaram, não que eles foram para longe de Deus, mas se esconderam no mesmo sentido. E toda vez que a gente quer fazer algo errado, a gente vai para longe. E se você vê quantas histórias eu conheço de pessoas que traíram seus relacionamentos, deixaram suas casas e moram longe. Foram para longe, mudaram de cidade achando que a vida mudou, zerou totalmente o taxímetro, né? O taxímetro aqui para os venezuelanos é o táxi, né? Zera e conta, né? Mas vai começar tudo de novo, e aquilo parece que deixar uma casa, as suas responsabilidades que você tinha naquele lugar e zerar de novo, aquilo ficou lá para trás, apagou. Não é assim não, porque as coisas podem dar errados como deu aqui. Você saiu, alguém saiu, o momento saiu aqui desse filho, teve um momento que ele saiu, o pai tinha avisado, mas o pai deixou. Deus, Ele nos dá aquele chamado livre-arbítrio.
Ele te ensina o caminho. Por isso que está escrito: 2 caminhos te proponho, o da bênção e o da maldição. Só que ele fala, ele orienta. Fica no da bênção. O da maldição é esse aqui, ó. E nós, irmãos, somos tentados muitas vezes por tantas propostas que recebemos, coisas que vemos, e aquilo cria um pensamento subliminar, que aquele que fica constantemente na sua mente, e você está pensando numa outra coisa, mas volta toda hora aquele pensamento, e se é aí que é o problema, se você não concentrar, não focar, não se firmar, aquela subliminar começa a vir para o teu pensamento real, o teu pensamento principal, se é que eu posso dizer assim, e aonde nós damos ouvido, e esta é uma guerra do espírito e da carne. Deus nos propõe o seu espírito, mas quando a gente não ouvimos a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não vai ter lugar, não porque ele não quer, é porque nós deixamos e damos lugar ao espírito do mal entrar, porque a nossa carne, nossa alma se inclina para a carne, e aí que dá os problemas, e aí que dá as ocorrências terríveis, como aconteceu com este filho, o filho que tinha tudo, saiu muito rico de lá, mas quando a Bíblia fala, o que ele foi fazer? Gastar, pegou todos os bens e gastou de uma maneira desvairada, de uma maneira com pornografias, com tantas coisas que queria fazer, com glutonarias, com tudo. Parece que tudo aquilo que ele via fazer, ele sabia que era errado, não é? Tinha consciência, mas tinha algo que ele queria aprovar. E isto é uma tentação que nós temos todos os dias, amém, irmãos? Está ouvindo isso? Tá? Temos todo momento. Deixa eu falar uma coisa para você: a tentação para você sair da casa do pai vai ser grande, a tentação para você abandonar sua família é grande, pode ser grande. Ela começa pouquinho, se você não vigiar e não apagar isso, acabou tudo. Se não houver perdão, se não houver conversa, entendimentos, diálogos, orientações, se não houver humildade, se cada um não ceder sua parte um para o outro, porque se nós servimos, nós temos que abrir mão. Jesus cedeu por nós, quando fala, abriu mão da sua glória, o homem se tornou, a carne se tornou, ele abriu mão da sua riqueza, da sua vida de glória, para servir a gente, se passando na carne do pecado. Graças a Deus não pecou, porque foi fiel e obediente, e fiel até morte de cruz. E por isso foi-lhe dado o poder nos céus e autoridade, e foi nos dado a sua vida com poder e autoridade, porque João, capítulo 1, eu gosto muito desse texto, que nos afirma que todos aqueles que receberam o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê nisso, irmãos? Aleluia! Deus deu o poder de, como filho, ser tentado como Jesus foi, passar por todas as coisas como Jesus passou por nós, tudo que passamos, e não pecou. Mas isso vai depender do seu grau de relacionamento com o Pai. Diga comigo, isso depende do meu grau de relacionamento com Deus. Porque o tanto que você vai ter de relacionamento com Deus, quanto mais você está íntimo, mais você fica apegado, mais difícil é de você abandonar. Amém, queridos? Por isso, é como um casamento, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui, tem solteiros aqui, tem tudo, mas quando você tem uma vida de casado, temos que ter proteção em tudo. O homem tem que vigiar a sua mulher, e a mulher vigiar o seu homem, não no sentido ciumento, aquele doentio que briga porque não pode olhar para o lado, isso é demoníaco, mas é um ciúme santo, é um ciúme como o Espírito Santo tem de nós, que fala e nos avisa: olha, isso aí está errado. Vigia sua mulher, vigia os vestimentos dela, se ela não está sendo chamada, às vezes para ela é normal, mas não pode ser assim. Vamos orar. Vigia o homem,
Cuidado, está conversando demais, está sozinho demais com aquela mulher ali. Olha o caminho que vai, não vai provocar aquilo. Vigia o filho, amém, queridos? Olha a amizade dos filhos, o que ele está ouvindo. Você está vendo o que ele está mexendo no celular? Aonde ele entra? Você está vendo as redes sociais? Você está vendo o que ele assiste? Vigia, é como uma família. A igreja está aqui, a gente vigia. Amém? Se o pastor ou o irmão, que é irmão de Deus, não fofoqueiro, maledicente, mas o irmão de Deus que está aqui, ele vai vigiar. Ele vai chegar, vai falar, olha, irmãos. Amém, queridos? Cuidado aqui com isso. O irmão já está... Aí a pessoa vem e fala, não, tenho isso. Nós vamos educar, nós vamos ensinar. Amém, queridos? A fim do que isso? A fim de que preservamos você para viver em família e vivermos eternamente com o Senhor. Quem quer isso? Dá um glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Oh Deus. E o Senhor nos fortalece para isso. Amém, queridos? Aleluia. É duro quando a gente recebe assim do pastor, oh, você não está vindo na igreja, estou com saudade de você, né? Às vezes eu não sei se você inventa desculpa ou não. Deus é que sabe. Ele vê teu coração. Ele sabe de você porque Ele não quer. Ele vai cuidar de você para que você não abandone a casa do Pai. Amém, queridos? Aleluia. Você pode ir para tudo quanto é lugar. Talvez aquele filho pudesse sair e falar assim, pai, eu quero meus haveres porque eu vou tirar umas férias, não é? Vou dar uma viajadinha. E o pai sempre orientando o filho, amém, volta. Mas sair de vez, sair, pecar, tudo o que você tem herdado do seu pai, todas as coisas que o seu pai tem feito para você, e abandoná-lo e gastá-lo sem dar nenhum valor. A gente tem que vigiar muito, sabe, irmãos? Por exemplo, você é ofertante e dizimista. Isso eu estou falando para quem é o dizimista e ofertante. Estou falando para quem é dizimista e ofertante. Seu dinheiro é santo, você não pode gastar com qualquer coisa assim. Tem coisas que não é pão para você. A Bíblia fala, gastais com um dinheiro que não é pão. E quando se refere a pão, dinheiro que é necessário. É aquele tal negócio, muitas vezes a gente gasta com remédio. Por quê? Porque às vezes não gasta aqui na igreja. A vida vive cheia de remédio. Mas Deus tem te abençoado com as finanças para você retribuir para a obra do Senhor, ser abençoada e prosperar. E nisso você é a obra de Deus e vai prosperar. E Deus não vai cuidar de você e da sua saúde? Vai, irmãos. Ajuntamos para comprar uma casa, um carro e não ofertamos. Não dizimamos, depois compra, dá dor de cabeça, não consegue pagar. Isso é bênção de Deus, irmãos. Aí vem para o pastor Lauro, ou profeta Márcia. A pastora Márcia hoje não pôde estar aqui, que está cuidando dos almoços para o netinho, né? Está ajudando. Vamos lá, vou de primeira viagem, vamos falar assim, né? Vou de primeira viagem, entendeu? Mas vem aqui, deixa eu pegar o homem da revelação, a mulher que profetiza, porque pastor, eu não estou conseguindo pagar as contas, está dando uma briga lá em casa. A gente precisa rever essas coisas. É perseguição maligna. Não, é safadeza humana, desobediência. O inimigo se aproveita disso. Então quando a gente abandona a casa do Pai, a gente tem problemas seríssimos. E este aqui teve que aprender o que é amar. Amém? Este filho teve que aprender. Os dois vão aprender o que é amar, porque eu vou chegar no segundo filho aqui. Mas este primeiro filho, ele deu mais valor, porque ele teve que ir lá no fundo do poço, descer lá no lamaçal do pecado, para poder se reconhecer. Aí eu pergunto para você, não, a gente tem que vir pelo amor por Deus. Vem pelo amor uma ova. Aonde está na Bíblia que vem pelo amor? Todas as pessoas passam por um problema que vai lá no poço. A água tem que bater nas nádegas para poder falar assim, socorro, Jesus.
Enquanto não bater, você vem na igreja, você vai fazendo, você vai ouvindo um blá, 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 e blá, 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 blá lá fora, e nada muda. Mas quando a água apertar mesmo, quando ela subir, aí a coisa, aí você vem. E aí nós procuramos, aí nós abrimos o coração. E esse pai foi sábio, porque ele deixou, ele viu a atitude do filho. Ele falou, bom, já falei o que eu tinha que falar. Certo, pastora Cita? Agora eu tenho que fazer o quê? Deixa ele ir. Estarei sempre sendo o pai. Deus nunca abandonou a gente. Amém, queridos? Alguém aqui abandonou seu filho como pai? Nós temos abandono. Tem uns que abandonam, né? Que estão totalmente possessos. Mas Deus nunca vai deixar de ser o pai. E um pai de verdade, minha mãe, eu lembro quando ela falou. Eu brincava com ela, que ela ficava assim, ai filho, onde você está? Olha, está muito trânsito, vai chovendo, você pegou o guarda-chuva? Eu falei, tá bom, mãe, quando chegar aí, a senhora troca a fralda também. E ela vai tirando sarro, o dia que você for pai, você vai entender. Uma vez, pai para toda a vida. Amém, queridos? Aleluia. Uma vez, mãe para toda a vida. O filho é uma parte de nós, porque Deus nos deu, saiu do ventre, daquele relacionamento, atenção, para os prostituições e adultério, sexo desvairado aí, né? Saiu de um relacionamento de amor, de aliança, de compromisso. Foi fruto de um amor. Você sabe por que Deus deu sexo para nós? Podia nascer de outro jeito, sem precisar ter penetração, sem precisar ficar excitado, ver um pelado, outro pelado, não é? Deus deu para a gente ter o prazer de gerar uma vida. E depois que gera, não é questão que você só faz para ter filho, mas Deus deu o prazer de você sentir prazer no seu relacionamento com a pessoa da sua aliança. Amém, queridos? E aí quando o marido e a mulher lavar um pouco de reunião de casais, não protege sexualmente, não se cuida sexualmente, aí dá uns belzinhos aí, que o inimigo vai saber pôr o prato feito para cada um, tanto para o homem como para a mulher. Aí dá o quê? Traição. Nós temos que ser prudentes, amém, queridos? A gente tem que, não sei, isso não estava no roteiro, mas Deus está falando aqui, a gente tem que ser prudente. Sai na reunião de casais, uma hora eu chego lá no assunto sexual, essa importância toda, mas a gente precisa cobertar uns aos outros, amém, queridos? Precisa vigiar, precisa se cuidar, vai buscar, né? Ora a Deus, cuida da sua saúde, faz exercício físico, aleluia, mas não abandona a casa do pai não, porque só dá B.O. Amém, queridos? Está entendendo isso? Agora faça na bênção, não tenha relacionamento sem ter aliança, isso aí não é abençoado. Você pensa que é, mas está totalmente enganado. As coisas travam, o inimigo quer isso. Quando a gente não tem uma aliança, nós não temos compromisso na casa do Pai, nós não temos compromisso em família. É como você põe um estrangeiro dentro da tua casa, ele não tem aliança com você. Eu nunca esqueço, pastor Mauro, quando eu já hospedei gente que não tinha aliança, não é da família, e você vai ajudar. Problema, some coisa em casa, rouba dentro de casa, a pessoa faz coisas, fala palavrão dentro de coisas que, e aí, porque ela não tem aliança, não é da família, não é? Principalmente, né, pastor, eu sei do pastor, né, está sabendo do que a gente está falando, inclusive pessoas que são de Deus, que nós já hospedamos, eu já hospedei missionário, pastor que chegava lá, fazia gente chorar, multidão assim, uma igreja na época pequena, e me roubou coisa dentro de casa, na época da minha mãe. Mas Deus sabe. O cara foi preso, nós tomamos um susto, ninguém sabia que ele era assim. Só depois que foi dar um comentário, mas ele andou na tua casa, andava na casa de uns irmãos, aí sumia as coisas. Você acredita nisso? Que escândalo, né? E nós não devemos olhar para isso, porque o Pai nos orienta. Ó, quando está na casa do Pai, você tem a boca do Pai aqui, ó. E você tem ela ensinada aqui, ó, pelos pastores, por aqueles que cuidam da igreja, por aqueles que auxiliam no cuidado da igreja.
É uma família. Por isso é bom que você está aqui, amém, queridos? Porque com esta palavra, o pai, hoje é dia dos pais, né? Eu já chego aqui, e tudo isso que você está vendo, veja a boa notícia, que como esse pai sabe nos tratar e não nos abandona. Diga assim comigo: o meu pai, o pai das misericórdias, nunca me abandonou. E você pode falar isso para ele? Não precisa repetir comigo não. Eu, Ricardo, nunca vou te abandonar. Eu fiz isso e abandonei, sabe disso? Hoje eu oro por isso, minha oração é assim: Senhor, me ajuda, eu não quero nunca te abandonar. Não que eu estou prevendo que eu possa abandonar, mas eu não quero ser hipócrita. E quando eu oro assim, eu creio que eu nunca vou abandonar. Deu para entender a diferença? Eu nunca vou abandonar, porque esse filho mostra, não esse e o outro também, vai mostrar que quando há amor, há quebrantamento, a coisa muda. Amém, queridos? A coisa muda. Não sei por que razão ou qual foi, mas assim, dá-se a entender, foi alguma coisa que o chamou a atenção. Como eu disse, mensagens subliminares, a gente está vendo tudo. E tem coisas que você fala assim: eu queria tanto provar aquilo. Não é? E aí, se você tomar cuidado, você sabe, vai buscar informação do que é, o que pode causar aquilo para você. Você orou, você pediu direção a Deus, você ouviu o Espírito Santo de Deus? Uma atitude que a gente tem, uma decisão que a gente toma sem consultar o Espírito Santo é B.O. Sem consultar Deus, sem ter direção, vai dar problema. Vai dar problema. Mas o Pai é generoso. Aleluia. É impressionante a atitude desse pai, porque o filho saiu, fez tudo o que fez, só que ele teve que passar por um momento de tratamento. E lá no meio você vai ver que ele começa a gozar, enquanto está tendo as riquezas, vai gozando de tudo aquilo que ele acha que está gozando, e de repente veio uma crise no país. Presta bem atenção, irmãos. Quando a gente tem mudanças de lugar, acabei de falar isso aí, não sei para quem, que só vai mudar de endereço o seu problema. Ele vai continuar. Quando você muda com a direção de Deus, o problema também muda junto. Mas você vai estar protegido na casa do Pai. E você vai passar pelo problema. Amém, queridos? Você vê que esse filho foi, e o que aconteceu naquele país? Crise de fome. O que aconteceu com Ló e Abraão? Alguém lembra disso? Quando eles saíram, estavam tendo uma confusão lá, e eles falaram o quê? Não é bom a gente andar junto, vamos separar. Tá, Abraão foi sábio, falou: Ló, orou, homem simples, humilde, falou: Ló, vamos fazer o seguinte, escolhe você a terra. Ló já pegou, foi pela vista, e olhou os campos verdes, uma cidade lá, falou: pô, aquilo ali é bom, mano. É lá o lugar. Vou ganhar dinheiro ali. Ali tá bom. Foi para onde, irmãos? Em Sodoma e Gomorra. Teve riqueza, mas compensação. Para uma cidade chegar até assediar os anjos de Deus, tinha tudo ali. Tudo que desagradava a Deus. Traições, prostituições, mentiras. Tudo que vai contra o Senhor. Mas ganhou dinheiro. Deu um problema. Abraão, por sua vez, pegou a cidade que parece que ninguém dava nada, o campo que ninguém dava nada, mas ele tinha santidade, tinha paz, tinha os seus problemas, mas passava, tinha Deus. Amém, queridos? E aí Deus avisa, e graças ao Senhor, que diga comigo: o meu Pai, o Pai das misericórdias, é sempre generoso para comer. E Deus, por causa da aliança com Abraão e da oração, salva Ló e sua família. Amém? Amém? Aleluia. Porque o Pai quer te abençoar nesta manhã. Esse é o verdadeiro Pai. Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para te orientando e falando: sai da vida que não está indo para frente. Venha comigo, porque você vai para frente, porque eu vou te formar, eu te formo para o mundo, eu te formo para vencer o pecado, assim como veio. Deus sempre tem
reprovado e enviou seu filho Jesus. Como o filho que obedeceu o pai, não saindo da casa do pai, Jesus venceu e nos deu o poder de filho para vencer o pecado. Amém? Você crê nisso? Aleluia, então recebe isso em nome de Jesus. A vida do Filho de Deus, a vida e o poder deste Filho na sua vida. Aleluia. Mas esse pai, ele dá tempo ao tempo. E esse filho, quando veio a crise, foi para o lugar, foi tentar ainda sobreviver na crise, porque é óbvio, deve ter batido um orgulho ainda e falar, eu vou bater ainda, né? Vou tentar aqui, não vou voltar para o meu pai ainda, não vou voltar para lá, mas foi tentar, e aí de repente puseram, ele se agregou com o pessoal daquela cidade e foi cuidar de porcos. E pelo que se entende aqui na Bíblia, era um serviço um pouquinho difícil, não é que nada é contra aqui, mas ele estava tentando sobreviver da comida dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. No mundo, as pessoas pagam até a bebida para você, mas no dia que você endivida, ninguém paga, porque o diabo lhe dá com uma, o pecado lhe dá com uma mão, mas a outra está prontinha para te dar na cara, para tirar de você tudo que você tem. As pessoas não percebem isso, porque ficam cegadas pelo inimigo. As pessoas podem pagar drogas para você, te convida para as drogas, mas elas não vão te convidar para sair. Quando você estiver lá embaixo no buraco, vão te afundar mais ainda, porque isto é o plano do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Graças a Deus, mas o Senhor é de misericórdia, e esse menino, esse filho mais moço foi tocado, e ele chega no momento em que é o momento, diga comigo, o momento que é o momento de Deus, e o momento de Deus será o meu momento. Fala aí, que eu vou cair em mim. Isso se chama-se reconhecimento, se examinar, e aí vem a atitude do arrependimento. Aleluia. E esse filho mais novo, ele fala assim, puxa vida, lá ele lembrou das coisas. Ele falou, lá eu tinha paz, lá eu tinha tudo do meu pai, lá eu tinha cobertura do meu pai, lá eu trabalhava e frutificava. Quando você está na casa do Senhor, quando você é fiel ao Senhor, quando você estabelece compromisso com Deus, quando você é dizimista e ofertante e fiel em todas estas áreas com o Senhor, você vai trabalhar e vai frutificar. O seu trabalho não será dolorido, não será penoso, mas o seu trabalho será abençoado. Não é que não vai ter lutas, não é que vai ter momentos difíceis, vai, mas a questão é como você vai passar e como você vai vencer, porque Deus te sustenta em todas estas coisas. Aleluia. E aí ele se cai em si e ele lembra, e aí vem o arrependimento, que ele fala, puxa vida, eu vou falar com meu pai. E ele propôs no coração a um conserto, e ele se arrependeu, e ele falou, falarei com meu pai. E é interessante que ele se vê e chega ali diante do pai, e ele fala assim, pai, eu pequei, o problema não foi o Senhor, o problema da minha miséria, o problema de tudo, não foi o Senhor, fui eu. Porque ele caiu em si. O Senhor tem me orientado, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem falado para eu não ir para a esquerda, o Senhor tem falado para eu não ir para a direita, o Senhor tem falado para eu ir para frente, não olhar para trás, mas eu resolvi ir para a esquerda ou para a direita, olhei para trás. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E ele fala, nessa condição ele fala, me trata como um dos seus trabalhadores, seus servos, mas não como filho, porque eu pequei contra ti. A nossa alma começa a ter sede de Deus quando tem arrependimento, glória a Jesus. E aí
você chega diante do Senhor, glória a Deus, e você vai orar e falar: Senhor, eu nem sou digno de ser chamado teu filho mesmo, eu não sou digno de falar teu nome, eu não sou digno disso. Deus vai se comover com você, da atitude do teu coração, dessa sinceridade. Deus vai perdoar os seus pecados, como esse pai. O pai não ficou falando para ele, falou: tá vendo, eu não te disse, eu falei para você não ir, jogando mais culpa nele. O pai, nós vemos aqui na Bíblia que ele faz o que, irmãos? Primeiro, quando o filho está vindo, a Bíblia fala: de longe o pai viu. E o que o pai fez? Saiu-lhe ao encontro, correndo para abraçar. Deus está esperando uma posição de nós, filhos dele, porque o Senhor vem depressa nos socorrer. Amém? Ele não vai ficar esperando, aleluia. Ele vai esperar sim que você venha até ele, mas quando você dá passos, Deus vai fazer milagres. Ele vem na sua vida, ele te perdoa. E aqui vai dizer que ele veste o filho, aleluia. Primeira coisa, ele tira, aleluia, aquela roupa do pecado, ele tira aquelas manchas do pecado. Deus, ele renova todo o nosso ser, ele já nos purifica, ele já nos dá vestes santas, aleluia, glória a Deus. Eu estou falando no nível espiritual, ele vai mudar tudo, ele vai te voltar de novo com a vestidura da família de Deus, da casa do Pai. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele já logo coloca uma aliança, ele fala: me traz aqui a aliança, me traz os sapatos, aleluia, aleluia, vem cear, aleluia, mata lá um novilho lá e vamos por aqui para nós podermos cear juntos. E Deus quer fazer isso porque é a festa quando um pecador se arrepende, aleluia. Agora, é impressionante a atitude deste pai, porque não condenou o seu filho, mas mostrou o caminho da condenação. E se você for por esse, você se autodenominou condenado, porque está escrito: tem a bênção e tem a maldição. Você que escolhe o caminho, não é Deus que te condena, nós que nos condenamos, porque está escrito, está proposto. Sim ou não, irmãos? Não é a mesma coisa? Se você roubar, você vai ser preso, não é? Está escrito isso. Quem é o ladrão? Você vai culpar a autoridade, a polícia? Não, você que escolheu isso. A escolha foi sua. Tentado por Satanás, e o Pai sabe disso. Mas o que nós não fazemos e temos que fazer? Clamar ao Pai nas nossas atitudes e na hora que nós vamos pender para as coisas erradas. E Deus assim nos ouvirá e nos fortalecerá. Amém? Mas o que não pode deixar é crescer aquele desejo de você, na tentação, querer concluir o pecado. Porque você ainda não pecou, você está tendo tentado. Mas se o teu pensamento consumar aquilo, só você consumar agora fisicamente. Agora, se no teu pensamento você clama a Deus e começa a abandonar isso, você não vai pecar. Glória a Deus. Porque o poder de Deus, você vai dobrar o joelho, você vai orar e Deus vai te abençoar. Amém? Eu ouvi um testemunho de um homem que ele falou: pastor Lauro, falou: hoje eu tenho essa unção, o poder. Por quê? Porque eu era jovem, eu fui muito tentado na minha mocidade. E sabe o que eu fiz? Me tranquei, fiz um jejum, saí. Ele foi para distante dessa vez para buscar a Deus, para passar um período. E ele venceu isso, graças a Deus. Um homem de bom casamento que tem um ministério muito forte e bonito, que leva a palavra de Deus. Amém, queridos? Então tudo está do seu querer, do que você vai decidir. Porque na casa do Pai, o Pai está aqui, ó, sempre te protegendo. Amém? Na casa do Pai é que Jesus falou: há muitas moradas, né? E ele já se refere até isso. Tem uma morada melhor para nós lá, te esperando, que nós aqui cansamos. E essas são as aflições. A questão não é você ter dinheiro e ter poder para entrar e sair, é a luta contra o pecado. É a luta contra o pecado, porque pobre ou rico você vai lutar contra o pecado. Só que rico você vai ter mais poder, parece. Os dois dão na mesma. Porque pobre você arranja jeito para pecar, é facinho. Mas e para viver na santidade, irmãos? Aleluia. Viver na casa do Pai. E o Pai, muito generoso, recebe o filho, acolhe o filho, ele abraça o filho do jeito que ele estava. E este abraço é para transformar, para perdoar, para sarar as feridas do pecado. Amém, queridos? Eu não sei você, mas quando a gente está fora de Deus, a gente toma cada coisa na nossa vida e a gente vem muitas vezes magoado, ferido. E Deus está aqui para te abraçar como um pai e sarar essas feridas.
Porque da mesma forma que esse filho foi perdoado, aleluia, esse filho, da mesma forma que esse filho, né, também foi perdoado, ele perdoou. Ele se encaixa dentro daquela oração de Mateus 6,33, não é? Perdoa nossas dívidas assim como nós. Então há um poder de Deus que perdoa os nossos pecados e o nosso coração fica curado de mágoas. Não importa quem traiu, o tamanho da traição, a quantidade da traição. Jesus foi traído por Pedro, aquele que estava perto, e falou: não, Senhor, estou com você, e não teve coisa nenhuma, teve que nascer de novo. Jesus agiu como um pai para ele, um irmão, e Deus principalmente como um pai poderoso, porque viu trair o irmão, aleluia. E esse pai foi bondoso em receber o filho, fazer a festa para ele, perdoar os pecados e ter alegria com ele e restaurar a vida dele. Amém, queridos? Já o outro filho, encerrando a mensagem no versículo 25, ora, o filho mais velho estiveram no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Olha a função desse pai. Amém, queridos? Aleluia. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oh Senhor, aleluia. Olha, nós vemos um pai, e Deus faz isso, nos justifica do nosso acusador. Diga glória a Deus. Você entendeu o que eu falei? O que está a palavra? O pai, ao mesmo tempo, defendeu o filho mais moço, não porque ele amava mais um do que menos o outro, e ensinou o outro. Falou: peraí, você queria passar pelo que ele passou? Você, olha o privilégio, irmãos. Está sendo bom você estar aqui ou não? O que você preferia hoje? Estar debaixo do cobertor, porque hoje está frio, hein? Receber o cafezinho na cama, acordar lentamente, falar assim: estou cansado, ou está aqui? Então, irmão, Deus tem te dado a cama, Ele te dá força, Ele te acalenta, Ele supre a necessidade do seu frio. Você tem tudo o que é de Deus. Amém? Por isso, esses bancos vazios, mais espaço que tem ainda. Eu não sei você, mas eu seria grato a Deus por poder vencer e estar aqui hoje. Amém, queridos? Venceu o frio, fora que quem aqui é um herói e venceu o desânimo para estar aqui, é um herói. Deus está falando com você. E às vezes, olha só, não faça como esse filho, porque às vezes a gente olha os outros e fala assim: poxa, olha o pastor sendo ingrato, olha o meu pai sendo ingrato. Eu venho aqui, chego 6 da manhã, abro a igreja, o outro vem aqui e ele já dá mais coisas, mais não sei o que. Você não está prestando atenção no que você tem. Aleluia. E não está entendendo a posição do outro. E o que o seu pai está fazendo por você, que ele já fez. Porque aqui a Bíblia fala que esse pai falou: já fez tudo que eu tenho, você tem. Seja grato a Deus, amém, irmãos? Não olhe para o outro, não. Aleluia. Não sei na sua casa, mas às vezes um filho, você tem mais, você tem família, fala: pô, mas não sei o que, eu honro a família. De repente aquele tio meu, de repente aquele outro, e vai ser gozado com o velho. Mas peraí, Deus vai fazer justiça, Deus, ele vai reconciliar as pessoas. Amém, queridos? Preste atenção que você não se perdeu lá como ele se perdeu, mas você
pode ajudar ele. Você está na casa do Senhor, amém, igreja? Não porque um subiu no altar, pegou o microfone e você não pegou, calma aí. Aleluia. O pai estava sabendo o que ele estava fazendo e ensinou esse filho a ser grato e reconhecer o que ele tem. Amém, queridos? Você não tem Deus? Tem Deus? Se você tem Deus, você tem tudo. Tudo. Tem mesmo. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.